Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Era noite em Florianópolis, quando o relógio da recepção marcou 02:13 e o corredor do quarto andar assumiu um silêncio tão denso que parecia ter forma própria. As lâmpadas amareladas projetavam sombras irregulares sobre o papel de parede gasto, criando a ilusão de presenças que se moviam apenas quando ninguém olhava diretamente para elas. O recepcionista, lutando contra o sono, observava as telas do sistema interno sem atenção verdadeira, até que um detalhe começou a pulsar no painel telefônico, com a persistência de um aviso que se recusa a ser ignorado. A luz vermelha do quarto 412 indicava linha em uso. Inicialmente, ele interpretou como algo rotineiro, talvez um hóspede fazendo uma ligação tardia. Porém, após tentar desligar o ramal remotamente e perceber que o sistema recusava o comando, mesmo sem qualquer voz audível do outro lado, uma sensação incômoda começou a ocupar o estômago do recepcionista. A luz não piscava, não oscilava, apenas permanecia acesa, como se alguém estivesse segurando o telefone no escuro, imóvel, respirando perto demais do fone. 5 minutos depois, o silêncio foi violentamente rasgado por um grito abafado, curto, interrompido de maneira tão abrupta que parecia ter sido arrancado antes de se transformar em pedido de ajuda. Um hóspede que descia para pegar gelo ouviu o som e correu até a recepção, pálido, repetindo apenas que alguém no 412 estava pedindo socorro. O segurança subiu, sentindo o corredor se estreitar com cada passo, como se o hotel tentasse impedir sua aproximação. Ao encostar o ouvido na porta, percebeu uma respiração irregular, estática, como a presença de alguém parado do outro lado, apenas esperando. A porta estava trancada por dentro. Ao usarem o cartão de emergência, ela abriu alguns centímetros e travou contra algo no chão. Quando finalmente cedeu, o telefone estava caído, o fio esticado, a janela aberta e uma sombra humana projetada na cortina. Atrás da cortina não havia ninguém. Se estava trancado por dentro, como alguém saiu sem passar pela porta. Se você quer acompanhar cada detalhe que ainda falta para entender o que realmente aconteceu dentro daquele quarto, continue aqui com a gente. Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhum avanço desta investigação. Florianópolis, início de 2008. A ilha vivia um de seus períodos mais lucrativos, impulsionada por uma combinação rara de turismo crescente, investimentos imobiliários agressivos e uma atmosfera de desenvolvimento que seduzia empresários de diferentes partes do país, todos atraídos pela promessa de transformar capital em retorno rápido. Era uma época em que a cidade respirava prosperidade, mas também pressa. E quando uma cidade tem pressa, ela costuma ignorar detalhes que deveriam ser observados. O hotel onde o quarto 412 ficava era parte desse movimento. Um prédio antigo, reformado parcialmente para parecer moderno, mas sustentado por estruturas envelhecidas que carregavam marcas de histórias que ninguém se deu ao trabalho de registrar. Um lugar que tentava parecer mais elegante do que realmente era, como alguém que veste roupas caras para ocultar a fragilidade do corpo por baixo. A gerência sabia que naquela temporada, um único escândalo, uma briga, um furto, uma denúncia, poderia comprometer reservas e contratos com agências de viagens. E por isso havia uma cultura silenciosa de evitar problemas. Funcionários aprendiam cedo que perguntas demais complicavam a vida de todos e que certas situações precisavam ser resolvidas com discrição. O hotel possuía câmeras, mas não como as de hoje, com visão ampla e gravação contínua. Eram equipamentos antigos, instalados apenas em áreas consideradas estratégicas, como o saguão e o hall dos elevadores.
Os corredores dos andares, contudo, eram considerados áreas de privacidade. Uma decisão que jamais teria sido tomada anos depois, quando casos de crimes em hotéis começaram a lotar jornais e programas policiais, mas naquela época era vista como uma escolha inteligente para reduzir custos e evitar reclamações de hóspedes que não queriam ser filmados a cada passo. O quarto 412 ficava no final do corredor. Conforme relatos de hóspedes, era um dos mais silenciosos do andar, porque não havia passagem de pessoas durante a madrugada. Por isso mesmo, quem escolhia aquele quarto geralmente buscava isolamento. Para alguns, era um refúgio perfeito. Para outros, um ponto cego onde coisas poderiam acontecer sem testemunhas. Nos arquivos antigos de manutenção, havia registros de reclamações aparentemente aleatórias. Hóspedes relatando a sensação de que alguém estava olhando por entre a fresta da porta. Outros dizendo que a maçaneta se movia sozinha durante a madrugada. E até um caso, anterior ao desaparecimento de Mateus, em que uma mulher disse ter visto um homem parado diante da porta do 412 às 3 da manhã, imóvel, como se estivesse aguardando algo. Quando a segurança foi verificar, não encontraram ninguém no corredor. Nada disso havia sido catalogado de forma oficial. Havia apenas anotações soltas, escritas informalmente no livro de ocorrências, que mais tarde desapareceria junto com outros documentos quando uma nova administração assumiu o hotel. A equipe era orientada a apagar qualquer impressão de anormalidade, porque para o marketing nada afastava mais hóspedes do que a sensação de que algo estranho poderia acontecer durante a estadia. A prioridade era manter a tranquilidade aparente, mesmo que isso significasse transformar a verdade em silêncio. Essa combinação, corredores sem câmeras, cultura institucional de evitar escândalos e hóspedes que entravam e saíam sem deixar rastros, transformava o hotel em um terreno fértil para acontecimentos que jamais seriam explicados. Pessoas chegavam, pessoas partiam, e quando alguém não partia, a solução era simples: agir como se nada tivesse acontecido. Em um lugar que vivia de reservas, o esquecimento era mais valioso que a verdade. E foi justamente esse esquecimento, essa pressa em abafar qualquer ruído fora do normal, que tornou o desaparecimento do hóspede do quarto 412 ainda mais possível e mais conveniente. Quando uma cidade se move rápido demais, os rastros se dissolvem. Quando uma instituição prioriza reputação acima de fatos, a verdade se torna maleável. E quando um hotel aprende que o sucesso depende do silêncio, qualquer grito, mesmo o mais alto, pode desaparecer na madrugada sem deixar eco. E é nesse cenário onde a pressa abafa a verdade e o silêncio vale mais do que respostas, que surge a pergunta que mudaria o rumo da investigação. Quem, afinal, era o homem que ocupou o quarto 412 naquela noite? Mateus não era o tipo de pessoa que chamava atenção por onde passava, porém também não era alguém que pudesse ser facilmente ignorado. Aos 34 anos, ocupava um cargo que exigia precisão absoluta. Consultor financeiro para pequenas empresas em crise. Passava semanas viajando entre cidades, sempre carregando uma mochila organizada com quase obsessão. Vivia entre planilhas, aeroportos e quartos de hotel, como se não pertencesse a lugar algum. Quem o conhecia dizia que ele sabia ouvir melhor do que falava e que antes de entrar em qualquer ambiente observava as portas, as rotas de saída, os reflexos no vidro e só então se permitia sentar. Havia algo na maneira como ele examinava o mundo que denunciava uma inquietação silenciosa, como se estivesse sempre um passo à frente de algo que o perseguia. Nas redes sociais, não havia rastros de vida pessoal. Apenas fotografias de aeroportos, cafés e janelas de hotéis anotadas com datas e coordenadas.
Nenhum amigo identificado, nenhuma família, nenhum afeto registrado. Entretanto, dentro da mochila, escondida entre roupas dobradas com cuidado, havia uma fotografia antiga de uma mulher sorrindo, segurando um colar metálico que refletia a luz como se guardasse significado. No verso, escrita à mão com letra ligeiramente inclinada, a frase: "Se um dia eu sumir, procure." Por isso, não havia assinatura nem data, apenas esse aviso que parecia carregar uma urgência que ninguém entendeu a tempo. Durante o check-in no hotel, solicitou um quarto isolado, longe do elevador, longe das escadas e, se possível, em um andar alto. Enquanto falava, não olhava para o recepcionista. Mantinha o olhar fixo na porta, como se esperasse que alguém atravessasse o saguão a qualquer segundo. Quando recebeu o cartão de acesso, subiu sem esperar o elevador completar o percurso. Caminhando com o corpo levemente inclinado para trás, atento ao corredor, no quarto 412, retirou apenas 2 objetos da mochila: o caderno e a fotografia. No caderno havia horários, locais e nomes sem contexto. Em uma página escrita com pressão suficiente para marcar o papel, lia-se: "Ele descobriu onde estou." Se Mateus estava fugindo, alguém o estava caçando. E o quarto 412 seria o último lugar onde ele seria visto. A noite em que Mateus desapareceu não começou com sinais de ameaça, mas com a rotina previsível de um hotel que já havia testemunhado milhares de madrugadas idênticas. O quarto 412 estava em silêncio, iluminado apenas pelo abajur encostado na cabeceira, cuja luz amarelada criava sombras tortas nas paredes. O ar-condicionado soprava de maneira contínua e o som mecânico daquele aparelho parecia embolsar o tempo, como se impedisse que algo externo invadisse o quarto. Mateus caminhava de um lado para outro com a inquietação de quem tenta controlar o próprio corpo para impedir que o pânico se imponha. A cada passo, ele conferia a mochila aberta sobre a cama, tocando a fotografia dobrada e o caderno cheio de anotações, como se precisasse confirmar que ainda estavam ali. Às 23h47, o registro telefônico marcou a primeira anormalidade. O telefone saiu do gancho com violência, produzindo um ruído seco que ecoou pelo quarto. Esse movimento não parecia ter sido um acidente causado por descuido. O fio ficou esticado em direção à porta, como se alguém tivesse puxado o aparelho com força suficiente para fazê-lo deslizar pelo carpete. O painel da recepção registrou o uso da linha, mas nenhuma voz foi detectada. A ligação permaneceu aberta, como se alguém segurasse o telefone sem falar, apenas respirando. Enquanto isso, no corredor, um hóspede relataria dias depois ter visto uma sombra projetada no carpete, longa demais para corresponder ao corpo de qualquer pessoa, uma forma que se movia sem ruído e desaparecia antes que ele pudesse identificar sua origem. Ele não comunicou nada à polícia naquele momento porque acreditou ter sido vítima de uma ilusão causada pelo cansaço e pela bebida. No entanto, quando soube do desaparecimento, confessou que aquela sombra parecia vir da direção do 412. Dentro do quarto, Mateus recuou para a parede oposta, pressionando o caderno contra o peito, como se aquele objeto fosse sua única defesa. Seus olhos acompanhavam algo que ninguém mais podia ver, como se uma presença estivesse entre ele e a porta. Instantes depois, um grito abafado rompeu o silêncio e foi bruscamente interrompido, seguido por um impacto seco contra o chão. Quando a segurança abriu a porta, a cena era impossível. O telefone no chão, a cortina ainda balançando, a janela entreaberta e a porta trancada por dentro. Nenhum rastro de saída, nenhum corpo. A pergunta que ficou não foi por onde Mateus saiu, mas sim, ele chegou a sair. Na manhã seguinte, o hotel desperta com a mesma rotina automática de sempre. Turistas descem para o café, a máquina
de waffles emite o mesmo ruído insistente e o cheiro de pão recém-assado percorre o saguão como se nada tivesse acontecido na madrugada. A aparência de normalidade é quase ofensiva quando comparada ao que o quarto 412 escondia algumas horas antes. O recepcionista do turno da manhã, recém-chegado, escuta o relato desconexo do colega da madrugada com descrença e irritação, acreditando que a narrativa de um telefone fora do gancho e um grito abafado se tratava de delírio de alguém cansado. A rotina da recepção não permitia espaço para lendas ou sensações. Hóspedes precisavam de chaves, pagamentos precisavam ser registrados, check-ins precisavam ser processados. E enquanto o hotel operava sua máquina de repetição diária, uma verdade inconveniente permanecia atrás de uma porta que ninguém queria abrir novamente. A camareira que subiu para o quarto 412 naquela manhã não foi avisada sobre o incidente. Ela abriu a porta com naturalidade, segurando o carrinho de limpeza e cantarolando. Baixinho, mas silenciou imediatamente quando entrou. A cena que encontrou era quase ofensiva em sua simetria. Cama impecavelmente feita, travesseiros alinhados, toalhas dobradas com precisão matemática. O telefone estava no chão, caído ao lado da mesa, e a posição do fio sugeria que ele não havia simplesmente escorregado da mão por acidente. A camareira hesita antes de tocar no aparelho. Algo na atmosfera daquele quarto a faz sentir que está entrando em um lugar onde o tempo não seguiu seu curso. Normal. Mesmo assim, ela recoloca o telefone no gancho, ajusta a cortina e começa a arrumar o quarto, seguindo o protocolo. Enquanto limpa a mesa, nota algo que deveria ter chamado a atenção imediatamente. A mochila de Mateus ainda estava ali. Ela decide avisar discretamente a gerência, mas recebe uma ordem seca: não comentar com os outros funcionários. A justificativa era simples e pragmática. O hóspede deve ter saído cedo e esquecido a mochila. Ele voltará para buscar. Mas o tom era uma instrução, não uma hipótese. Era um comando para não fazer perguntas. O gerente, tentando evitar qualquer registro formal, vai pessoalmente ao quarto. Observa tudo com um olhar frio e administrativo. A mala fechada, os documentos sobre a mesa, o caderno com páginas amassadas. Nada parece deslocado e justamente por isso tudo parecia errado. Um desaparecimento deixa rastros, cria caos, bagunça, mas aquele quarto exibia outra coisa. Uma ordem perturbadora. Quando se depara com o caderno sobre a mesa, nota anotações que parecem códigos, horários e palavras isoladas, mas não as lê com profundidade. Apenas fecha o caderno e devolve para dentro da mochila. Em poucos minutos, ordena que o quarto seja liberado para a próxima reserva, como se a melhor estratégia para lidar com algo assustador fosse simplesmente enterrá-lo com rapidez e silêncio. Ainda antes do meio-dia, as roupas de cama foram trocadas, o carpete aspirado e cada superfície polida até brilhar. O quarto 412 foi devolvido ao estado de jamais aconteceu nada aqui. A limpeza não foi apenas física, foi uma limpeza narrativa. A história real foi lavada, dobrada e guardada dentro de um quarto higienizado, pronto para ser esquecido. Nenhum boletim de ocorrência foi aberto naquele dia. Nenhum funcionário mencionou o grito. Nenhuma nota foi registrada no sistema interno do hotel. A mochila permaneceu por 2 dias guardada na sala de achados e perdidos, até que alguém da gerência decidiu que ela deveria ser movida para um armário trancado, longe dos olhos de qualquer funcionário curioso. E assim, o desaparecimento de Mateus não começou como um mistério policial. Começou como uma escolha estratégica de silêncio. Mas o silêncio sempre tem um preço, especialmente quando as primeiras pistas começam a surgir onde ninguém queria que elas estivessem. A polícia não chegou ao hotel no mesmo dia do desaparecimento.
O chamado oficial só foi registrado 36 horas depois, tempo mais que suficiente para que qualquer rastro sensível fosse apagado, movido ou substituído pela rotina automática de limpeza, manutenção e circulação de hóspedes. Quando finalmente 2 agentes cruzaram o saguão com pranchetas e pastas nas mãos, não havia urgência nos passos, apenas o ritmo burocrático de quem cumpre um protocolo. Na recepção, o gerente já havia treinado a equipe para repetir a mesma versão. Provavelmente, tratava-se de um hóspede que deixou o hotel antes do horário previsto e esqueceu alguns pertences. A narrativa era tão bem ensaiada que o agente mais jovem apenas anotou, sem questionar o intervalo de silêncio nem a estranheza do ocorrido. Quando indagaram por que o quarto havia sido limpo antes da chegada da polícia, o gerente respondeu com tranquilidade que não poderia manter um quarto interditado apenas porque o hóspede não comunicou o check-out. A mensagem era discreta, porém evidente. Preservar a reputação do hotel era mais importante que qualquer pessoa que passasse por seus corredores. Ao entrar nos quarto 412, os agentes perceberam que a cena não existia mais. A cama estava esticada, toalhas trocadas, garrafas de água novas sobre a mesa e o ambiente exalava o perfume padrão de desinfetante. A única imperfeição era a janela levemente desalinhada no trilho, como se tivesse sido forçada além do limite de abertura. O vidro estava tão limpo que nem gordura de dedos havia, como se tivesse sido higienizado com precisão quase cirúrgica. O registro policial que encerrou essa etapa é quase uma piada. 2 linhas afirmando que o hóspede não foi localizado e que havia possibilidade de saída voluntária, ignorando o telefone no chão, o grito ouvido por testemunha e a porta trancada por dentro. Nos bastidores, no entanto, funcionários murmuravam entre si. Uma camareira contou em voz baixa que o telefone estava anormalmente quente na manhã seguinte, como se alguém tivesse mantido a mão por muito tempo sobre ele. Esse detalhe nunca foi registrado porque o gerente pediu que ela esquecesse. E ela esqueceu, pois quem precisa do emprego não confronta segredos que sustentam estruturas maiores. Quando pediram as gravações das câmeras, veio o golpe final. Não havia monitoramento nos corredores, apenas no elevador e no saguão. E nessas imagens, ninguém parecia sair. O sistema mostrava Mateus entrando no elevador horas antes, sozinho, mas nunca registrou sua saída. Então, como explicar que o nome dele tenha sido apagado depois do check-in, como se nunca tivesse se hospedado ali? A investigação foi encerrada ali. O hotel controlou a narrativa. A polícia aceitou a versão. O desaparecimento foi arquivado. Mas rastros que insistem em sumir costumam esconder segredos que alguém teme demais revelar. Quando um desaparecimento ocorre sem sangue, sem objetos quebrados, sem digitais e sem testemunhas dispostas a falar, o vazio deixado pelos fatos acaba sendo preenchido por narrativas. E essas versões começam a competir entre si, até que ninguém mais saiba distinguir o que realmente aconteceu daquela noite. No caso do quarto 412, as teorias não surgiram para esclarecer, mas para obscurecer. Desde o momento em que o hotel decidiu limpar o quarto antes da chegada da polícia, ficou evidente que o desaparecimento de Mateus não seria tratado como mistério, e sim como algo incômodo. Uma anomalia que ameaçava a reputação do estabelecimento e precisava ser silenciada de qualquer maneira. A primeira teoria nasceu dentro da própria recepção. Segundo a versão oficial, Mateus teria ido embora por conta própria, sem avisar, levando apenas o que considerava necessário. Essa explicação era repetida com convicção quase ensaiada, como se a própria repetição fosse suficiente para torná-la verdade. O hotel
Insinuava que Mateus poderia estar passando por problemas pessoais e, tomado por uma crise emocional, decidiu desaparecer, abandonando mochila, documentos, agenda e todos os pertences essenciais. A lógica dessa teoria era cômoda. Se alguém escolhe desaparecer, ninguém é culpado. Porém, é difícil sustentar essa narrativa quando até o caderno com anotações e a fotografia encontrada em sua bagagem permaneceram intactos no quarto. A segunda teoria surgiu entre funcionários, quase sempre acompanhada de olhares evitativos, vozes baixas e medo. Nessa versão, Mateus não saiu do hotel. Foi silenciado dentro do quarto. Alguns elementos sustentavam essa hipótese. O telefone encontrado no chão com o fio tensionado em direção à janela, a cortina ainda balançando quando a segurança abriu a porta e a própria janela deslocada do trilho, como se alguém tivesse forçado sua abertura além do limite. Detalhes assim não são frutos do acaso. A teoria mais desconfortável, porém, foi a de encobrimento. A ficha de check-in sumiu do sistema. O nome dele desapareceu da lista de hóspedes. As gravações foram corrompidas. O hotel sustentava duas versões contraditórias ao mesmo tempo. Mateus nunca saiu, mas certamente havia saído. E então surge a pergunta que ninguém conseguiu apagar. Se ninguém viu Mateus deixar o hotel, quem entrou no quarto naquela noite? O mistério do quarto 412 parecia selado pelo silêncio até que, anos depois, o hotel passou por uma reforma estrutural. Uma reforma que tinha como objetivo modernizar os quartos, substituir carpetes desgastados e atualizar instalações elétricas, mas que acabou revelando algo que nenhum relatório, limpeza ou narrativa institucional foi capaz de apagar. Durante a remoção do forro do teto do quarto 412, o funcionário responsável por desmontar a estrutura encontrou um objeto pequeno preso entre o gesso antigo e o duto de ventilação. Era algo tão improvável de estar ali que, num primeiro momento, ele pensou se tratar de lixo antigo deixado por pedreiros de reformas passadas. No entanto, quando puxou o fragmento com cuidado, percebeu que se tratava de um pedaço de papel, dobrado 3 vezes, amarelado pelas marcas do tempo e impregnado pelo cheiro de poeira e umidade acumulada. O papel era um pedaço desgarrado de uma nota fiscal antiga, cortada de forma irregular, como se tivesse sido arrancada às pressas. A superfície estava parcialmente desbotada, mas, no centro, uma frase escrita à caneta permanecia perfeitamente nítida, como se quem tivesse escrito tivesse exercido pressão suficiente para que as letras se marcassem através da fibra do papel. A frase dizia: "Não abra a porta, ele não está sozinho." Não havia assinatura, não havia data, não havia contexto. Apenas aquela sentença curta e aterrorizante, como um aviso tardio para alguém que nunca teve a chance de lê-lo. O pedaço da nota não estava apenas dentro do teto. Estava em uma cavidade onde ninguém teria motivo para mexer, a menos que estivesse desesperado para esconder algo. O funcionário, sem entender o peso do que tinha nas mãos, levou o papel até o supervisor da obra, que olhou rapidamente e mandou que fosse descartado como lixo. A ordem era clara: não guardar nada, não se envolver com nada que pudesse criar problemas. Mas o funcionário, talvez movido por curiosidade ou pela estranheza do recado, tirou uma foto antes que o papel desaparecesse na lixeira. Foi essa foto, e não o papel, que se tornou a primeira evidência real de que havia algo profundamente errado na narrativa oficial do desaparecimento de Mateus. A imagem mostrava o recorte sujo, amassado, com a caligrafia irregular, tremida, como se tivesse sido escrita por alguém que não tinha tempo para pensar, mas que precisava registrar um alerta antes que fosse tarde demais.
Especialistas em comportamento humano afirmam que alguém só escreve um aviso dessa natureza quando sente que está em perigo iminente. Não se deixa mensagem de emergência em um lugar tão inacessível sem que haja medo e pressa envolvidos. O mais perturbador, porém, não era o conteúdo, e sim o posicionamento. Para esconder um papel dentro do teto, é preciso subir em algo, empurrar o forro para o lado, inserir o bilhete e recolocar tudo de volta sem fazer barulho. Quem faria isso em quarto de hotel? E mais importante, quando? Teria sido Matheus tentando avisar alguém? Ou teria sido outra pessoa que esteve no quarto antes dele ou junto dele e que tentou alertar sem ser visto? Quando a descoberta chegou de forma informal a um ex-funcionário do hotel, ele confirmou algo que nunca havia sido dito em público. Na madrugada do desaparecimento, antes que a polícia fosse autorizada a subir, 2 pessoas da gerência passaram no quarto com uma chave mestra e permaneceram ali durante alguns minutos. Não anotaram nada, não registraram nada, apenas entraram e saíram. Ele não sabia o que tinham feito, mas lembrava de uma frase dita por um deles ao sair: "Nada aconteceu aqui." O único problema com frases assim é que quando algo realmente não acontece, não existe a necessidade de negá-lo. Era impossível ignorar o peso daquela evidência. Um bilhete escondido dentro do teto não é acidente, é pedido de socorro. Mas a história estava apenas começando e o silêncio do hotel não era o maior inimigo. O tempo era, porque o tempo não apaga tudo. Quem tenta apagar, às vezes, deixa rastros onde menos espera. Depois do desaparecimento e da suposta investigação, o tempo começou a atuar como cúmplice. Nada apaga com tanta precisão quanto o silêncio. E quando o silêncio é coletivo, ele se torna quase indestrutível. O hotel passou por mudanças administrativas poucos meses após o caso. A primeira mudança foi sutil: a demissão de funcionários que insistiam em falar sobre o assunto como se estivessem contaminados por um vírus que ameaçava a versão oficial. A segunda foi mais eficiente. O departamento jurídico orientou a gerência a considerar qualquer menção ao desaparecimento como prejudicial à imagem da empresa. E então, como mágica construída sobre medo, a simples existência de Matheus foi empurrada para uma zona de esquecimento. A ficha de check-in, que antes estava arquivada em uma pasta, foi transferida para outra. Depois para um arquivo digital. Depois, simplesmente, desapareceu. A gerente da época afirmou que o sistema havia apagado algumas entradas durante uma atualização. Mas, curiosamente, nenhuma outra foi afetada, apenas a de Matheus. Como se o banco de dados tivesse decidido selecionar apenas aquela memória e dissolvê-la. O relatório policial, que já era ridiculamente curto, foi anexado a uma pasta de ocorrências menores e nunca mais recebeu atualização. O nome de Matheus não constava mais nas planilhas de auditoria interna. A existência dele foi se desfazendo como um quadro mal pintado que alguém apaga antes que a tinta seque. Funcionários que tentavam mencionar o caso eram silenciados com frases prontas: "Já foi resolvido. Não há nada para discutir. Pare de criar problema." Uma recepcionista, anos depois, confessou que a frase mais repetida nos corredores administrativos do hotel era: "Ninguém desaparece se ninguém admitir que ele esteve aqui." Era uma lógica cruel e eficiente. Se Matheus nunca existiu na história do hotel, o hotel não teria responsabilidade alguma sobre o sumiço. A família tentou reabrir o caso, mas sem provas, sem documentos e sem registros, tudo se transformou em uma disputa contra paredes invisíveis. Sem corpo, não havia crime. Sem crime, não havia investigação. Sem investigação, não havia justiça.
A ausência dele foi sendo absorvida por um sistema acostumado a cerrar portas para perguntas inconvenientes, e cada tentativa de reencontrar respostas era engolida por vozes que se negavam a pronunciar. Qualquer coisa além de foi uma saída voluntária. O mais inquietante, porém, não foi o desaparecimento de Mateus, mas o desaparecimento das tentativas de descobrir o que houve com ele. Quando o tempo passa e ninguém fala, a verdade deixa de ser questionada e se torna apenas um rumor molhado pela memória dos que insistem em lembrar. Mas a verdade possui uma estrutura teimosa. Ela não aceita soterramento definitivo. Anos depois, quando o caso já havia sido praticamente enterrado, um detalhe esquecido surgiria de um lugar improvável, carregando a força de uma prova que ninguém esperava encontrar. Um fragmento capaz de reabrir tudo aquilo que tentaram fechar à força. Porque alguns segredos não desaparecem. Eles apenas aguardam o momento certo para voltar à superfície. Quando tudo já parecia esquecido, quando Mateus havia deixado de ser uma pessoa real e se transformado apenas em um ruído incômodo registrado em relatórios administrativos, o destino fez aquilo que inevitavelmente faz. Com histórias que foram enterradas sem respostas, trouxe à superfície o que tentaram silenciar. A retomada desse caso não aconteceu, porque a polícia decidiu reavaliar o ocorrido ou porque a família conseguiu pressionar autoridades. Aconteceu porque, ao contrário de pessoas e instituições, a tecnologia não tem interesses, não protege reputações e não participa de acordos de silêncio. Ela apenas registra e, às vezes, preserva aquilo que ninguém jamais imaginou que ainda existisse. Anos depois do desaparecimento, o hotel passou por mais uma mudança de administração e com ela veio a decisão de substituir o antigo sistema telefônico analógico por um sistema digital mais moderno. Uma equipe de TI foi contratada para mapear a telefonia interna, desinstalar equipamentos velhos e descartar servidores obsoletos. Em meio a cabos emaranhados e máquinas esquecidas em uma sala de manutenção abafada, um técnico jovem, meticuloso e movido mais pela curiosidade do que pela obrigação, encontrou um equipamento antigo com LEDs fracos, ainda conectado à rede, como se fosse um organismo que se recusasse a morrer. Sobre a carcaça metálica, uma etiqueta amarelada, escrita à mão, dizia: "Não formatar, logs de chamadas internas". Cumprindo o protocolo, o técnico acessou o equipamento para verificar se havia registros úteis antes do descarte. A maior parte da memória estava vazia, fragmentada ou tomada por linhas sem importância. Até que um item específico chamou sua atenção. Quarto 412, 23:47. Ligação ativa por 23 segundos. Não seria nada relevante se não houvesse um ícone indicando que aquela chamada interna havia sido gravada automaticamente. Ou seja, havia um áudio, um fragmento de tempo capturado no minuto exato do desaparecimento. O técnico hesitou, mas abriu o arquivo. O que ouviu fez seu corpo reagir com uma onda de arrepios. Primeiro, apenas respiração, rápida, irregular, como alguém tentando controlar o pânico enquanto aguarda uma invasão que já não pode impedir. Meninsu. Seguida, um ruído seco. O mesmo tipo de impacto que um telefone faria ao ser derrubado. E então, nos segundos finais, uma voz masculina, muito próxima do microfone, sussurra uma única frase, com a respiração trêmula e o desespero evidente. Ele entrou. Sem gritos, sem luta, sem mais nada. O técnico levou o arquivo ao gerente, acreditando estar prestando um serviço importante. O gerente fechou o notebook com força e ordenou que aquilo não fosse mencionado novamente. Entretanto, antes de obedecer, o técnico havia copiado o áudio para um pendrive. Esse pequeno gesto impediu
que a última prova desaparecesse. A gravação não revelava apenas que algo aconteceu. Revelava que Mateus não estava sozinho no quarto e que o hotel sempre soube disso. Quando histórias como a de Mateus chegam a este ponto, algo muda na forma como observamos o desaparecimento. Não é mais apenas um caso isolado envolvendo um homem que sumiu dentro de um quarto. Torna-se um espelho cruel, capaz de revelar o quanto a sociedade aceita o silêncio como resposta sempre que o incômodo é maior do que a vontade de descobrir a verdade. O sumiço dele expôs mais do que falhas na investigação. Expôs a fragilidade da memória humana e a facilidade com que uma vida pode ser apagada quando colide com os interesses de lugares que valorizam a reputação acima da existência das pessoas que passam por suas portas. A narrativa nunca foi sobre Mateus apenas. Foi sobre o que todos fizeram para que ele deixasse de existir. O hotel que apagou registros, a polícia que arquivou sem investigar, os funcionários que silenciaram por medo e a própria cidade que decidiu seguir em frente como se nada tivesse acontecido. A verdade é que o desaparecimento não foi sustentado por mistério, mas por conveniência. Ninguém lutou por respostas porque era mais fácil aceitar a versão pronta. Ele saiu por vontade própria. Essa frase se tornou uma proteção coletiva, uma manta confortável que encobre responsabilidades e permite que todos durmam em paz, mesmo sabendo que algo grotescamente errado estava escondido sob ela. Talvez o mais perturbador seja perceber que o maior medo das pessoas não é descobrir a verdade, é aceitar o que a verdade exige delas. E se o desaparecimento de Mateus não foi um acidente? E se, na noite do quarto 412, alguém tomou uma decisão e essa decisão continua protegida até hoje? Porque a verdade não desaparece. Ela espera. Quando o jornalista finalmente reuniu provas suficientes para confrontar o hotel, não encontrou portas abertas, nem justiça disposta a reabrir aquilo que o tempo havia tentado enterrar. As evidências existiam, mas nenhuma instituição estava interessada em ouvir. O hotel alegou que tudo não passava de um mal-entendido administrativo. A polícia disse que não havia elementos para reclassificar o caso, e o arquivo com o áudio foi tratado como insuficiente para provar qualquer objetivo de crime. A história de Mateus permaneceu suspensa, como uma fotografia, desfocada em que a presença de alguém pode ser percebida, mas nunca confirmada. Ele se tornou o que ninguém quer ser, uma ausência permanente. Um nome que existiu e que, ao mesmo tempo, nunca esteve em lugar nenhum. Um homem que entrou em um quarto, mas que o mundo inteiro decidiu não permitir que saísse dele. No fim, o que restou não foi uma explicação. Foi um vazio. Um vazio que carrega o peso de todas as perguntas que não foram respondidas e de todas as versões que nunca foram confrontadas. Esse vazio é o que mais assombra quem escuta essa história, porque aquilo que não é explicado nunca se encerra, apenas continua circulando nas frestas da memória. Se você acredita que histórias como essa não podem ser esquecidas, que mistérios não devem ser enterrados pelo silêncio e que cada desaparecido merece ser lembrado, inscreva-se no canal. Aqui, casos que o mundo tenta apagar são reconstruídos. Aqui, o silêncio não vence.